Continuando aqui, vamos lá na questão 3. E a questão 3 fala do consumidor por equiparação. E a pergunta é: partindo dessa explicação de consumidor por equiparação, analise as assertivas e indique a incorreta. Consumidor é toda pessoa física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A pessoa jurídica tem sua proteção no Código Civil. Não. A proteção da pessoa jurídica também está no Código de Defesa do Consumidor, no caput do artigo 2º, né? Que diz que toda pessoa física ou jurídica é considerada consumidora desde que seja destinatária final. E se não for destinatária final, já falamos, né? Ela pode ser considerada consumidora se apresentar algum tipo de vulnerabilidade perante o fornecedor. Então, a pessoa jurídica, ela também está protegida no Código de Defesa do Consumidor como consumidora. Então, a assertiva 1 está incorreta e é essa que nós vamos marcar. Vamos analisar as outras. Letra B. Segundo o posicionamento consolidado no STJ, a comprovação da vulnerabilidade da pessoa jurídica é pressuposto sine qua non para o enquadramento desta no conceito de consumidor previsto no CDC. Trata-se da adoção pela jurisprudência da teoria finalista, porém de forma atenuada, mitigada ou aprofundada, que admite a pessoa jurídica como consumidora desde que comprovada sua fragilidade no caso concreto. Sim, perfeito! Quais são as teorias, só relembrando, quais são as teorias que identificam o consumidor, pessoa física ou jurídica, que não adquira produtos como destinatário final? O que são as teorias? A teoria maximalista, ela fala, olha, qualquer consumidor, qualquer pessoa que retirar produto ou serviço do mercado de consumo, não me interessa o que ela vai fazer com esse produto, ela é consumidora. A teoria finalista, ao contrário, diz não, só é consumidora aquela que retirar como destinatário final. Já a teoria finalista mitigada, aprofundada, que é a teoria que foi denominada por Cláudia Lima Marques e que é a amplamente adotada pelo STJ, ela diz o seguinte, peraí, é consumidor aquele que for destinatário final do produto, mas aquele que não for destinatário final do produto, mas apresentar algum tipo de vulnerabilidade frente ao fornecedor, seja ela técnica, jurídica, fática, psíquica, informacional, ela pode ser considerada consumidora, mesmo que ela não seja destinatária final. E essa é a teoria amplamente adotada pelo STJ, como a gente já viu em sala de aula. Ok? Letra C. Consideram-se consumidores equiparados às vítimas do evento danoso de um acidente de consumo, independentemente da efetiva aquisição de um produto ou da contratação de um serviço. Assim, pouco importa saber qual foi a pessoa que adquiriu o produto ou serviço no mercado de consumo. Existindo vítima do evento danoso, esta será equiparada a consumidor e far-se-á necessária a incidência do CDC. Perfeito! Isso aqui é a explicação do artigo 17 do CDC, que diz que todas as vítimas do evento equiparam-se a consumidor. É o exemplo claro do avião da TAM que não conseguiu parar na pista. Então, aquele consumidor equiparar, aquelas pessoas que foram vítimas do evento, mesmo que não tenham adquirido diretamente aquela relação de consumo, não adquiriram, por exemplo, não compraram, por exemplo, o bilhete, a passagem aérea. Eles nem sabiam que ia pousar um avião ali naquele momento, mas morreram ou sofreram algum tipo de dano por conta do acidente que houve na pista. Eles são equiparados a consumidores por causa do artigo 17 e é justamente essa explicação que está na letra C. Letra D. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indeterminadas, que haja intervindo nas relações de consumo. Perfeito! É o outro tipo de consumidor por equiparação. É o consumidor que trata-se da publicidade enganosa.
Lá no artigo 29 fala, equipara-se a consumidora a coletividade de pessoas, ainda que indeterminada. Ou seja, eu não sei quem assistiu a publicidade enganosa ou abusiva, mas todos aqueles que porventura tenham assistido, mesmo que não tenham adquirido o produto, eles são considerados consumidores por equiparação. Então, a questão 3, o correto é a letra A, da prova 1, e da prova 2 é a letra B de bola, ok? Vamos para a questão 4. Acerca da responsabilidade civil e da proteção do consumidor, assinale a correta, demonstrando conhecimento conceitual. Acerca dos vícios do produto, o CDC repete a regra constante do Código Civil, prevendo que o fornecedor somente será responsabilizado diante dos vícios ocultos, vícios redibitórios. Não. O Código de Defesa do Consumidor ele é mais amplo que o Código Civil. Ele protege tanto os vícios ocultos, que está lá no artigo 26, parágrafo 3º, quanto os vícios aparentes. Já no Código Civil, apenas os vícios ocultos. Então, essa assertiva está errada. A responsabilidade dos fornecedores no CDC é sempre objetiva. Não, errado. Errado? Por que está errado? Porque ela não é sempre objetiva. Ela é em regra objetiva, mas nós temos a exceção dos profissionais liberais que respondem subjetivamente. O CDC admite que a responsabilização objetiva dos fornecedores de produtos ou de serviços ocorra somente em caso de vício de qualidade ou quantidade. Não! Pode ser vício de adequação, pode ser fato do produto, fato do serviço. Então, a responsabilização objetiva dos fornecedores, ela ocorre sempre, com exceção dos profissionais liberais. Letra D. O fornecedor poderá colocar no mercado produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à segurança ou à saúde, mas deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Perfeito. Errado. Por que está correto? Por que está correto? Nossa, presta atenção, Giane. Por que está correto? Porque o fornecedor, ele pode sim colocar no mercado de consumo produtos que sejam nocivos, como, por exemplo, um inseticida para matar inseto, ele é nocivo para o ser humano. Uma faca que corta, uma tesoura que corta, um veneno para matar barata, ele é nocivo para o ser humano, mas ele tem que dar ampla informação sobre aquilo que está sendo colocado no mercado, tá? Então, a informação é princípio básico do CDC. Prova 1, questão 4, letra D. Prova 2, letra B de bola. Terminando as questões objetivas, vamos para a questão dissertativa. Na questão dissertativa, nós trouxemos um caso extremamente atual sobre a cerveja Belo Horizontina. Eu vou ler rapidamente e vamos responder as questões. Quem deu essa entrevista aqui foi a doutora Mauri Artimos da Mata, que é aquele coordenador do PROCON-MG que eu disse que faria para nós a aula magna dia 31, mas que infelizmente foi cancelada. Vamos lá. PROCON. Quem consumiu cerveja suspeita de contaminação pode ser indenizado. O coordenador do PROCON de Minas Gerais, Mauri Artimos da Mata, disse hoje que os consumidores que compraram as cervejas dos lotes 1, 2 e 3 das marcas Belo Horizontina e Capixaba terão direito de ressarcimento. Ele afirmou ainda que a cervejaria Baker pode ser acionada na justiça pelas pessoas que consumiram a cerveja. Abre aspas. A empresa é responsável pelo produto que coloca no mercado. Fecha aspas. Disse o coordenador durante entrevista coletiva concedida em BH. 2 pessoas morreram pela síndrome nefroneural que atinge rins e sistema nervoso. A doença tem uma possível relação com o consumo da cerveja Belo Horizontina, da cervejaria Baker, e isso vem sendo investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais. Pelo menos 3 lotes da bebida estavam contaminados com as substâncias tóxicas que teriam causado a síndrome. Além dos direitos materiais e morais, os consumidores que compraram a cerveja e tiveram a segurança colocada em risco ao consumi-la, mesmo não tendo tido problemas de saúde, devem ser ressarcidos. De acordo com o coordenador, a indenização se mede pelo risco exposto, como prevê o CDC. Abre aspas. A pessoa que consumiu e não teve um problema de saúde, em tese,
tem direito à reparação por dano moral por ter sido exposto ao risco à sua saúde e segurança, acrescentou. Mata afirma ainda que quem comprou e não consumiu teria direito ao valor pago corrigido monetariamente. O PROCON de Minas também não descarta a possibilidade de uma ação civil pública. Bom, este foi o caso. Pergunta-se, isso foi tirado da UOL, tá? Dia 15 de 1 de 2020, então é um caso extremamente atual. Pergunta-se, analise o texto acima sobre os aspectos instituto, fato ou vício, responsabilidades e excludentes de responsabilidade. Bom, não é um caso tranquilo na doutrina. Há quem entenda que se trata apenas de fato, porque mesmo aqueles que não consumiram ficaram sujeitos àquele problema e que os crimes de consumo são crimes formais e não de resultado, e por isso todo mundo responderia como fato. Mas a maioria da doutrina, inclusive o Dr. Leonardo de Medeiros Garcia, até discutindo com ele esse assunto, ele entende, e a maioria da doutrina está com ele entende que aqueles que consumiram a cerveja ficaram expostos ao problema por ela oferecido, e aí eles estariam diante de um fato. E aqueles que apenas compraram a cerveja, mas não ingeriram, estariam diante de vício. Sendo assim, eu fui bastante condescendente na análise e na correção da questão, e aqueles que disseram que se trata de fato, eu considerei correto. Aqueles que disseram que se trata de fato e para os que apenas compraram de vício, eu também considerei correto. Só não considerei correta aquele aluno que respondeu que se trata apenas de vício, porque não se trata apenas de vício, tá? Então vamos responder conforme a maioria da doutrina. Aqueles que apenas compraram sofreram um vício, aqueles que compraram e ingeriram sofreram um fato do produto, tá? Qual é a responsabilidade? A responsabilidade, tanto no vício quanto no fato, é objetiva. No vício, todos os fornecedores respondem solidariamente. No fato, apenas o produtor, o construtor, o importador e o fabricante. E, num segundo momento, o comerciante. E há excludentes de responsabilidade? No fato, sim. Quais são? Se o fabricante conseguir provar que não colocou o produto no mercado, ou que se colocou o produto não tem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor. Essas são as três excludentes que talvez não se aplique ao caso concreto, porque nós ainda não tivemos uma finalização desse caso, não sabemos se houve algum tipo de excludente, mas no caso de fato, essas três excludentes se aplicam. Então, tanto os alunos que responderam que há fato do produto, ok, considerei. Aqueles que responderam que há fato e para aqueles que apenas adquiriram a vício, também considerei como correto. E para aqueles que disseram que há apenas vício, não, para esses eu não considerei correto. Tá ok? Essa é a correção da nossa prova, espero que tenha ficado claro. Se houver dúvida na correção, me mande questões para eu poder tentar esclarecer no outro momento, tá bom? Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.